Olá, queridos amigos, queridos companheiros, confrades, prazer estar com vocês mais uma vez para realizarmos essa troca de experiências, como nos foi proposto na noite de hoje. E é claro, aqueles que estiverem me ouvindo nesse instante, pode ser noite, pode ser dia, pode ser tarde, mas aqueles que estão participando, nos ouvindo essa palestra nesse instante, que Deus abençoe, que as vibrações do alto possam alcançar cada um de vocês por intermédio da espiritualidade amigo. Eu quero mandar um abraço especial para todos os confrades, amigos lá do Centro Espírita Vicente de Paulo, lá de Indiara. Um abraço especial a todos os trabalhadores desta casa bendita de luz. Que o Senhor Jesus os abençoe neste momento em que vocês vibram positivamente na realização de mais este momento de aprendizagem para todos nós, inclusive para esta pessoa que vos fala, não é mesmo? Então, meu abraço especial para todos vocês. Que Jesus esteja conosco nesse instante, por intermédio dos seus emissários, amigos espirituais, instruindo-nos para que possamos atingir o objetivo específico que é a aprendizagem e a iluminação interior de cada um de nós. Nos foi proposto o tema na noite de hoje: viver pela fé. Viver pela fé. Então, nós de imediato fazemos uma pergunta. Para iniciarmos aí fazendo uma introdução, nós perguntamos: qual o fundamento da religiosidade? Nós vamos entendendo que o fundamento da religiosidade é construir em cada coração uma conexão com Deus. Este é o nosso propósito. Mas não podemos esquecer que a religiosidade que não se expressa na qualidade de nossos relacionamentos é uma religiosidade infrutífera, sem sentido, sem porquê. Até porque os próprios ensinamentos do Cristo, a base desses mesmos ensinamentos, se realiza através dos relacionamentos. Tem como objetivo a construção de relacionamentos de qualidade. Agora vamos cá entre nós. Não haverá relacionamentos de qualidade sem que estejamos aplicando estes mesmos ensinamentos, sem que estejamos empenhados em melhorar através da prática. Os ensinamentos de Jesus na vivência nos impulsiona a viver melhor uns com os outros. No campo religioso não é diferente. É como eu disse agora mesmo. E o fundamento da religiosidade é justamente construir em cada coração uma conexão com Deus. Então, como construir a conexão com Deus sem que o amor prevaleça, sem que o perdão aconteça, sem que a compreensão se estabeleça, sem que a tolerância se faça presente no momento em que estamos juntos, sem que a fraternidade, a solidariedade esteja no propósito de cada um de nós. Entendemos então que quando não se tem esses objetivos, quando não se tem esta proposta em prática, em andamento na nossa vida, no nosso meio aonde vivemos, nós sim podemos até ser chamados de religiosos, mas estaremos em débito no que diz respeito à qualidade dos nossos relacionamentos. Estaremos em débito em relação a fazer com que a nossa religiosidade
seja frutífera, ao contrário de infrutífera. Nós então vamos lembrando desses detalhes para que possamos iniciar a nossa permuta de ideias. Nos tornamos então aquilo que adoramos, e onde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. Isto é lei de adoração. No livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 23, da mensagem Viver pela Fé, Emmanuel elucida-nos com muita clareza, com muita luz, como sempre, para cada um de nós. E antes, nesta mensagem, nós vamos ter que fazer um ponto de ressalva nesta mensagem. Em relação à fé, pois o título da mensagem é Viver pela Fé. E em relação à fé, nós vamos lembrar que fé em hebraico se diz emonai, emonai. O que quer dizer fé e fidelidade. Então vejamos na mensagem a elucidação feita por Emmanuel. Emmanuel então começa a mensagem Viver pela Fé, porque segundo Emmanuel, o viver pela fé é um sentido mais espiritualizante. Pois ele começa dizendo que na epístola, que nesta mensagem que aqui nós nos referimos, nós temos uma passagem de Paulo, um trecho da carta aos Romanos, está lá registrada no capítulo 1, versículo 17. Nesse trecho está escrito: o justo viverá da fé. Lembrando o que foi dito. De acordo com o conhecimento hebraico, fé significa fidelidade. O justo viverá da fé. E sabemos que, para com Deus, nós temos que ter fidelidade às suas leis. Fidelidade às suas leis significa vivê-las. Significa nos posicionar empenhados em viver estas leis. E quando se fala em viver as leis de Deus, nós estamos não simplesmente nos colocando como circunscritos a viver essa fidelidade, esta fé, este emonai, somente no ciclo religioso que nos encontramos. Veja bem que Emmanuel, no começo da mensagem, diz para nós, dizendo que na epístola nesta que eu estou citando, aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Mas não poucos aprendizes interpretaram erradamente as assertivas de Emmanuel. Então supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Nós, de repente, de acordo com o que Emmanuel aqui nos esclarece, de repente também podemos estar podemos estar enganados em relação a viver pela fé. Achando que, por exemplo, nós como espíritas, simplesmente ter fé ou dignidade ou fidelidade a Deus e às suas leis, se nos basta apenas estarmos em dias com a frequência no centro espírita. Podemos estar achando que nos basta apenas frequentar corretamente as atividades, executar exatamente como nos pede o figurino as atividades dentro da casa espírita. Se sou médium,
frequentar disciplinarmente as reuniões mediúnicas. Se sou passista, constantemente estar ativo na atividade dos passes. Se sou dirigente da casa, se sou frequentador, simplesmente estar em dias com a frequência e com aquilo que está proposto na organização interna desta casa. Mas Emmanuel vai um pouco mais longe, dizendo para nós, nesta mensagem, que frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, ou, no caso nosso, espíritas, harmonizar-se com a espiritualidade amiga, com a organização espiritual, respeitar a simbologia sectária, no caso de outros segmentos religiosos, indicariam a presença, nesse caso, do homem justo. Mas, diz Emmanuel, nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Todas as circunstâncias. Lembremos-nos bem disto. Não está circunscrito ao nosso núcleo religioso, ao nosso meio comum, aonde nós comungamos as mesmas ideias, os mesmos objetivos, mas a todos os locais, a todas as circunstâncias, nós, então, devemos estar abertos e empenhados para viver a mensagem do Cristo. Até porque Emmanuel aqui nos diz que nem sempre vemos o bom ritualista ou o bom religioso, né? Aquele que tem aquela disciplina, aquele que frequenta certinho o seu núcleo religioso, nem sempre neste podemos ver nele um bom homem. Nem sempre. Nós espíritas sabemos, cada um de nós temos conhecimento disso. Em que lá estamos dentro da casa espírita, mas ainda carregando enormes volumes de deformidades. Mas ali estamos com o objetivo de melhorias. Mas não estamos isentos ainda do nosso orgulho. Ainda não estamos isentos do nosso egoísmo e de tudo que emana destes que é o orgulho e o egoísmo. Ainda não. Portanto, as deficiências ainda existem. Por isso, então, Emmanuel diz, não basta apenas estar envolvido. Não basta apenas estar fazendo a nossa parte disciplinar com relação a estar presente fisicamente, mas espiritualmente não estamos fazendo a diferença. É preciso fazer a diferença espiritualmente. E fazer a diferença espiritualmente significa se esforçar na vivência da mensagem do Cristo. Significa então se esforçar para nos fazermos melhor. Aplicar em nós o medicamento do Evangelho. Para que então busquemos a cura das nossas patologias espirituais. E então consigamos que seja a longo prazo alcançar a evolução que tanto nós aqui nesse ciclo reencarnatório, indo e voltando, estamos buscando. Emmanuel continua dizendo que, segundo Paulo de Tarso, ele queria dizer que o justo, quando ele disse lá, o justo viverá pela fé, ele queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável
na verdadeira fidelidade ao Pai, às suas leis, que está, então, no caso do Pai, que está nos céus, ou seja, as suas leis, que rege todo o universo e a todos nós. Então ele fala de justo, Emmanuel fala da palavra, usa a palavra justo, mas também fala e usa a palavra fiel. Nós sabemos que a consequência dessas duas palavras é justamente a fidelidade. E sabemos que fidelidade às leis divinas só ocorre quando nos empenhamos num processo constante de vivência dessas mesmas leis. Porque sabemos que ainda a estrutura atual espiritual de cada um de nós não permite que sejamos 100% fiéis a estas leis divinas e emorredoras. Mas permite então a nossa estrutura de necessidades que estejamos constantemente entregues a um processo de melhorias, usando como ferramentas justamente as leis divinas. Estas que, plenamente em sintonia com os ensinamentos trazidos pelo Cristo, servem-nos de condições e de ferramentas de que tanto nós precisamos para carpir, para melhorar o terreno espiritual de cada um de nós. Porque esse é o grande objetivo. Mas Emmanuel ainda continua dizendo que os dias são ridentes e tranquilos. Às vezes sim, às vezes não. Então Emmanuel formula este questionamento, dizendo que os dias, perguntando se os dias são ridentes e tranquilos. Naturalmente, tenhamos boa memória e não desdenhemos-nos com relação à necessidade de termos e de praticarmos a moderação. Agora, ao contrário, são escuros os dias e tristes os nossos dias? Estão sendo escuros e tristes? Confiemos em Deus. Devemos confiar. Eis a palavra correta. Devemos confiar nos desígnios de Deus. Acreditando então, e ao mesmo tempo que acreditamos e confiamos, estamos fazendo. Porque não basta apenas acreditar, não basta apenas dizer eu confio, mas nos mantermos em condições de ociosos, de braços cruzados, sem que nenhuma energia seja movimentada por nós, sem que nenhum tipo de empenho, de esforço seja feito por nós. Então, Emmanuel diz e sugere: confiemos em Deus diante das trevas, dos momentos difíceis. Ele diz: confiemos em Deus, sem cuja permissão deste, a tempestade não desabaria. Então veio o abandono do mundo. O mundo, então, devido a essas situações todas que estamos vivendo, está tomado de abandono por parte de Deus, dos desígnios de Deus, do amor de Deus. Emmanuel pergunta: veio o abandono do mundo? Então, responde o Pai, dizendo que Emmanuel, que o Pai jamais nos abandona, jamais. Chegaram as enfermidades, estamos vivendo momentos de grandes enfermidades, seja coletiva,
seja pessoal, estamos vivendo os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos e de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Segundo as disposições sagradas do cristianismo. Porque quando então alinhamos a nossa vida, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a essas disposições sagradas do cristianismo, que é justamente o que nos deixou o Mestre Jesus como parâmetro, para que pudéssemos seguir seguros, dar passos acertados, diante que seja da tempestade, diante que seja dos momentos que nos parece o panorama muito escuro, difícil, a caminhada, a estrada nos parece cheia de pedregulhos difíceis de serem ultrapassados. Mesmo diante desse panorama, nós vamos entender como espíritas cristãos que somos, que faz parte da nossa caminhada. As pedras fazem parte da nossa caminhada. Elas são necessárias para que possamos desenvolver atribuições espirituais, valores espirituais, instrumentos espirituais de que ainda não temos. É a bênção de Deus dando-nos a oportunidade do exercício, até porque nós sabemos, somos espíritos eternos. Não será esta existência a única, e nunca foi e nunca será. Outras tantas oportunidades teremos, mas o momento se faz alvo esta existência. O alvo no momento é este momento existencial que nos encontramos inseridos. Está ele composto de 1000 situações diferentes, cada uma com o seu teor de ensinamento, cada uma com a sua mensagem de instrução para cada um de nós, cada uma com o seu valor divino de bênçãos para instruir-nos espiritualmente e fazer de nós espíritos habilitados espiritualmente. Habilitados no quesito de termos adquiridos e construído valores morais, valores espirituais que não tínhamos, virtudes que não tínhamos antes. E graças ao panorama da nossa caminhada, graças ao que encontramos em nossa caminhada existencial, graças ao que nós vivemos em nossos momentos existenciais, indo e voltando, quantas vezes forem necessárias. Graças a todos esses tropeços, momentos veio e virão, em que nós estaremos trilhando com mais segurança, com êxito, com a consciência limpa de que alcançamos o êxito espiritual. Pois, disse Jesus, o meu fardo é leve, e é. Desde que nós assim compreendamos, desde que nós aceitemos, desde que nós interiorizemos os seus ensinamentos, desde que nós então nos empenhamos em praticá-los no dia a dia. Porque aí, ao invés de estarmos focados nas pedras, nas dificuldades, nas intolerâncias, nas enfermidades, nós estaremos empenhados em colocar em prática a sua lei, a lei de amor.
Estaremos focados em amarmos-nos e amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estaremos preocupados equilibradamente, também, além de nós, com o nosso irmão, que vive também as suas tribulações, as suas dificuldades, as suas provações, com muito maior dificuldade do que nós mesmos. Porque talvez, nesse instante, o nosso irmão está num grau de compreensão menor do que nós. E então é natural que ele viva dramas maiores, aflições maiores, porque a falta de aceitação, de compreensão, o desvio das leis divinas traz transtornos espirituais para nós. E esses transtornos se manifestam de diversas formas, com várias facetas, fazendo-nos então angariar sofrimentos e dores. Mas a partir do momento em que nós enxergamos e aceitamos, a partir do momento em que nós nos empenhamos em carregar o fardo leve de Jesus, tudo muda. E por que não nos empenharmos também em fazer com que o nosso irmão compreenda esse fator positivo? E quando nós assim nos entregamos, assim empenhamos, nós estamos fazendo da nossa religiosidade uma religiosidade frutífera, com bons resultados. Nós estamos sendo bons homens, bons cristãos, pois é assim que disse Emmanuel, através da maravilhosa psicografia de Francisco Cândido Xavier: aquele que caminha com fé, confiante nos desígnios de Deus, consegue transpor os obstáculos existentes em cada um de nós. Existentes em cada um de nós, por quê? Nós mesmos os criamos e nós mesmos temos possibilidade de dissolvê-los, de retirá-los de nosso caminho. Pois esses grandes obstáculos têm a sua fonte, mais uma vez, eu volto a dizer, a fonte desses grandes obstáculos ao crescimento espiritual é justamente o orgulho e o egoísmo e tudo mais que emana desses dois monstruosos sentimentos, mas que temos plena possibilidade, porque fomos criados para sermos felizes, fomos criados para evoluir, para sermos cada vez mais felizes. Portanto, queridos irmãos, compreender a importância do momento em que estamos vivendo é de suma urgência. É muito importante compreender o que nós estamos vivendo no seu sentido espiritualizante, não só nos acomodando diante do panorama que estamos vivendo, mas também perguntando para nós mesmos: oh meu Deus, onde eu posso ser útil? De que forma eu posso ser útil a toda esta situação que todos nós estamos vivendo, e principalmente o meu irmão, em condições adversas? Aonde, Senhor, eu posso ser útil para que então possa eu amenizar as dores e a caminhada do nosso irmão? Em situação dolorida, aonde, Senhor, eu posso ser útil para que possa amenizar o conflito do nosso irmão, que no momento ele vive? Aonde, Senhor, eu posso ser útil para amenizar a desesperança
é aumentar nele a esperança. De que forma eu posso insuflar a esperança no meu irmão? Eis as perguntas que o cristão deve fazer. Deus nos ampare, Deus nos fortaleça, mas nunca deixemos de nos dispor, como cristãos, como religiosos, com essa ou aquela nomenclatura religiosa, de nos expormos ao trabalho, sem medo, sem julgamentos, sem estarmos aterrorizados, mas confiantes. Que amanhã, aquele mesmo Deus que permitiu que a tempestade viesse, também permitirá que a tempestade se finde. Façamos parte desse processo. Queridos irmãos, foi um prazer enorme estar com vocês. Mais uma vez, meu abraço carinhoso a todos vocês. Que vocês sintam a energia do meu abraço e da espiritualidade amiga nesse instante, acolhendo os corações de cada um de vocês. Que a paz do nosso Cristo de Deus, com as suas energias de força, envolva o íntimo de cada um, dando-nos a condição de caminhar seguros, com o olhar voltado para aquele que é o comandante do nosso orbe, aquele que é o governador do nosso orbe, Mestre Jesus. Que nós saibamos obedecê-lo. Neste momento em que o mar se faz revolto, é importante estarmos atentos ao comandante do navio, que é Jesus. Ele sabe o que fazer. Estejamos atentos ao comando dele, que vem-nos através dos seus ensinamentos, dizendo para nós que direção tomar, o que pensar, o que fazer, na hora certa. Estejamos atentos e sintonizados com esse comandante, o guia e modelo único para toda a humanidade. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus.